Era uma vez, no ano de 1835, no coração de Salvador, Bahia, uma tempestade se formava. Uma tempestade alimentada pelo desejo inabalável de liberdade. Esta foi a Revolta dos Malês, a maior revolta de escravos da história do Brasil. Esses homens e mulheres ousaram desafiar o sistema brutal. Foi o culminar de anos de planejamento e convicção religiosa. A Revolta dos Malês permanece como um testemunho do espírito indomável. Sua luta serve como um farol de esperança, lembrando-nos de que a luta pela liberdade é atemporal. Para entender a Revolta dos Malês, precisamos primeiro voltar à Bahia do século XIX. Este estado brasileiro era um microcosmo do vasto e brutal sistema de escravidão transatlântica. As plantações de açúcar, motor econômico da região, dependiam do trabalho forçado de africanos escravizados. Suas vidas eram de dificuldades inimagináveis, sujeitas aos caprichos de seus senhores. Os horrores que suportaram alimentaram um ressentimento profundo e um desejo ardente de libertação. A Bahia era uma sociedade profundamente marcada por desigualdades raciais e sociais. Os colonos europeus detinham as rédeas do poder, enquanto africanos escravizados e seus descendentes formavam a espinha dorsal da força de trabalho. Dentro desse sistema opressor, a Revolta dos Malês emergiu como um poderoso símbolo de resistência, um testemunho do espírito humano duradouro diante de adversidades inimagináveis. No coração da Bahia estava Salvador, uma cidade portuária movimentada e um importante centro do tráfico transatlântico de escravos. Navios carregados com africanos cativos chegavam regularmente, sua carga humana comercializada como mercadoria. A cidade pulsava com uma mistura de culturas, línguas e tradições. Africanos, arrancados de suas terras natais, se viram jogados em uma realidade nova e brutal. No entanto, mesmo diante de tal adversidade, eles se agarraram às suas tradições, suas línguas e suas fés. Entre eles estavam os praticantes do Islã, vindos de diferentes partes da África. Eles trouxeram consigo suas crenças, seus rituais e suas esperanças de um futuro melhor. Salvador, embora um local de imenso sofrimento, também se tornou um caldeirão de culturas, um testemunho da resiliência do espírito humano. Foi aqui, neste caldeirão de diversidade e opressão, que as sementes da Revolta dos Malês foram semeadas. O Islã, uma fé que enfatiza a igualdade e a justiça, encontrou terreno fértil entre os africanos escravizados na Bahia. Ofereceu consolo e força em meio à brutalidade de suas vidas diárias. Os ensinamentos islâmicos, passados de geração em geração, sussurravam sobre liberdade e resistência. Líderes religiosos, conhecidos como alfas, emergiram como figuras de autoridade e esperança dentro das comunidades escravizadas. Eles realizavam encontros religiosos clandestinos, compartilhando seus conhecimentos e nutrindo o espírito de resistência. Esses encontros, realizados em segredo sob o manto da noite, se tornaram mais do que apenas assembleias religiosas. Eles se transformaram em espaços de aprendizado, construção de comunidade e, finalmente, rebelião. Os malês, como os escravos muçulmanos eram conhecidos, encontraram força em sua fé compartilhada, inspirando-se em seus ensinamentos para alimentar seus sonhos de libertação. Seção 5. Sussurros de liberdade. Os malês se organizam. Sussurros de rebelião começaram a circular entre as comunidades escravizadas de Salvador. Os malês, unidos por sua fé, assumiram a liderança na organização de uma revolta. Sob o manto da escuridão, eles se encontravam em segredo. Inspirando-se nos ensinamentos islâmicos, os malês planejaram meticulosamente sua revolta. Eles elaboraram estratégias e produziram suas próprias armas. Era um sonho alimentado pelo desespero e pela esperança.
Seção 6. Um sonho adiado. A revolta se inicia. A revolta dos malês estava programada para começar em um domingo, 25 de janeiro de 1835. Eles escolheram este dia estrategicamente, acreditando que a guarda da cidade estaria relaxada durante o feriado religioso. Mas o destino tinha outros planos. Na véspera da revolta, seu plano meticulosamente elaborado foi traído. Uma escrava nervosa, com medo das consequências, revelou a trama ao seu senhor. As autoridades, pegas de surpresa, mas rápidas para reagir, entraram em ação. O elemento surpresa, crucial para o plano dos malês, foi perdido. Apesar deste revés, os malês, movidos por uma mistura potente de desespero e fé inabalável, decidiram prosseguir com a revolta. Eles conheciam os riscos, mas também sabiam que esta poderia ser sua única chance de se libertar das correntes da escravidão. Seção 7. Sangue nas ruas. Os malês contra-atacam. As ruas de Salvador explodiram em caos quando os malês, armados com espadas, facas e algumas armas de fogo, se enfrentaram com a milícia colonial. Eles lutaram com a ferocidade de homens determinados a reivindicar sua liberdade ou morrer tentando. Os rebeldes, embora em menor número e com armas inferiores, conseguiram assumir o controle de várias partes da cidade. Seus cantos de Allahu Akbar ecoaram pelas ruas, um testemunho de sua fé e sua resolução inabalável. No entanto, o elemento surpresa, perdido devido à traição, se mostrou custoso. As autoridades, agora preparadas e reforçadas, lançaram um contra-ataque brutal. Apesar de seus esforços valentes, os malês foram gradualmente dominados pelo poder de fogo superior das forças coloniais. As ruas, antes cheias dos sons de rebelião, foram silenciadas pelo rugido ensurdecedor de tiros. Seção 8. O martelo da repressão. Consequências da revolta. A revolta dos malês foi brutalmente reprimida em questão de horas. As ruas de Salvador, antes vibrantes com a energia da rebelião, estavam agora repletas de corpos dos mortos. O rescaldo foi rápido e brutal. As autoridades, abaladas pela audácia da revolta, desencadearam uma onda de repressão com o objetivo de esmagar quaisquer brasas remanescentes de rebelião. Suspeitos de serem rebeldes foram caçados, presos, torturados e executados. Enforcamentos públicos e esquartejamentos se tornaram cenas comuns, com o objetivo de incutir medo e impedir quaisquer futuras revoltas. A mensagem era clara: qualquer desafio à ordem estabelecida seria recebido com retribuição rápida e implacável. A revolta dos malês, embora mal sucedida em seus objetivos imediatos, enviou ondas de choque pela sociedade brasileira. Ela expôs a brutalidade inerente ao sistema escravista e o ressentimento latente que ele alimentava. Seção 9. Ecos de resistência. O legado dos malês. A revolta dos malês, embora brutalmente reprimida, deixou uma marca indelével na luta contra a escravidão no Brasil. Ela permanece como um farol de resistência, um testemunho do espírito indomável daqueles que ousaram desafiar o sistema brutal. Esta revolta, alimentada pela fé e pelo anseio por liberdade, quebrou a ilusão da docilidade dos escravos. O legado dos malês se estende muito além das fronteiras do Brasil. Sua história serve como um poderoso lembrete de que a luta pela liberdade é universal. Seção 10. Espíritos inquebráveis. Resistência. Diante da opressão. A revolta dos malês, embora seja um único capítulo na longa e brutal história da escravidão, permanece como um poderoso símbolo de resistência. Ela nos lembra que mesmo diante de uma crueldade inimaginável, o espírito humano anseia por liberdade. O legado dos malês não é apenas uma nota de rodapé histórica. É um testemunho vivo do poder da resiliência, da fé e da luta pela liberdade.
da importância de lutar pela justiça e da crença duradoura em um mundo melhor. Sua história serve como um farol de esperança, lembrando-nos de que, mesmo nos tempos mais sombrios, o espírito humano não pode ser verdadeiramente quebrado. A luta pela liberdade é uma jornada contínua, e a revolta dos malês permanece como um poderoso lembrete de que nunca devemos parar de lutar por um mundo mais justo e equitativo.